Senhor para a igreja. Amém. Estou feliz com mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã. Livro de Oséias, depois do livro de Daniel, nós vamos meditar no versículo 2 e no versículo 9. Eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, o pastor Fábio, os pastores, o pastor Eli, as irmãs aqui, a minha família que está ali, meu esposo, minha filha, e dizer que o Senhor ele continua sendo fiel no Senhor. Eu pensei assim, Senhor, acho que eu vou trocar essa palavra, mas tem um mês que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. E ele falou para mim assim, no dia que você tiver a oportunidade, vai ser essa palavra. Então, nós vamos meditar nessa palavra e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele só vai continuar falando aquilo que ele já começou a falar no nosso coração. Ele só vai completar aquilo que nós já recebemos da parte do Senhor. E vai falar assim a palavra do Senhor. Oséias, a partir do capítulo 1, versículo 2, vai falar: o princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Versículo 9: e ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Pode se assentar nesta manhã. É uma palavra muito forte, né? O Senhor ele tem falado muito comigo. Eu fiquei muito tensa ontem pensando, Senhor, Jesus, usa outra pessoa, mas aquilo que o Senhor dá para cada um de nós não podemos passar. Nós temos que falar aquilo que Ele colocou no nosso coração. E Oséias significa salvação. E aqui nós vamos ver que o Senhor ele pede a Oséias algo aqui. E se formos analisar para o dia de hoje, é algo que a gente fica pensando assim, como assim que Deus pode fazer isso? Nós vamos entender que o profeta Oséias, ele atuou num período turbulento de Israel, num reino dividido. E aqui eles estavam mergulhados em apostasia, idolatria, outros estavam aqui abandonando a aliança com Deus. E nós vamos entender o porquê Deus fala para Oséias, pega uma mulher prostituta para ele casar. Mas como assim? Um homem de Deus, um servo de Deus, um homem que era temente ao Senhor, um homem fiel ao Senhor, e Deus dá essa direção a ele, dá essa ordem a ele. E aí eu fico pensando que se fosse hoje, para os nossos dias de hoje, as pessoas iam olhar para nós e falar assim, é um escândalo isso acontecer. Mas o Senhor ele queria falar com a igreja, ele queria falar com o povo não estava ouvindo o que o Senhor tinha para falar. E aí Deus fala assim, Oséias, você vai lá, pega uma mulher de prostituição e casa com essa mulher. Interessante que eu estudando, lendo essa palavra, eu fiquei pensando, Senhor, quantas das vezes o Senhor pede para a gente fazer algum tipo de coisa que para o mundo é coisa maluca, para as pessoas que não entendem aquilo que Deus te chamou para fazer é coisa doida. Para as pessoas que não entendem para aquilo que o Senhor te chamou, algumas podem falar assim, mas que é isso é maluquice, mas não. Quando Deus dá uma ordem, irmão, quando Deus dá uma direção para mim e para você fazer, não importa quem não vai concordar, não importa quem vai falar que está errado, não importa quem vai falar se criticar, se Deus falou, está falado. Eu sou muito assim. Se Deus falar comigo alguma coisa, não adianta. Qualquer pessoa pode chegar para mim e falar que não. Eu fico com aquilo que Deus falou comigo, porque eu sei quem fala comigo, eu sei o Deus que eu sigo, eu sei que eu não estou em pecado, eu sei que eu não estou em prostituição, então eu sei o Deus que fala comigo. E aí quando a gente olha para a vida de Oséias, a gente entende que Oséias ele passa por isso tudo por amor ao Senhor. E quantas das vezes o Senhor fala para mim, fala para você que está aqui, para você fazer algo por Ele, para Ele você não quer. Quantas das vezes o Senhor fala assim, você vai lá, faz isso, faz aquilo e você não quer fazer. Quantas das vezes o Senhor fala para você, acorda de madrugada e você não quer orar. Às vezes o Senhor fala para você, vai lá no hospital, ora por alguém, você fala, Senhor, eu não vou. E aí o Senhor faz o quê? Ele permite situação na minha e na tua vida para quê? Para você fazer a vontade dele. E aí eu aprendo com Oséias a obediência, porque a Bíblia fala que esse que obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. A Bíblia
aí a gente entende que o povo estava assim. O povo não queria ouvir a voz do Senhor, não queria tomar o prumo que precisava ser tomado, não queria tomar a posição que precisava ser tomada. O povo não queria fazer a vontade do Senhor. E às vezes nós não fazemos a vontade do Senhor, simplesmente o Senhor muda a nossa rota, como Ele mudou em Êxodo 14 do povo de Israel. Ele muda a nossa rota, Ele muda a situação. O povo estava indo em uma direção e Deus simplesmente, em Êxodo 14, Ele começa a mudar a rota daquele povo. Ele começa a confundir o inimigo. E o povo começa a questionar para Moisés, falando: por que nos tirou lá do Egito, da escravidão? Era melhor não deixar a gente lá. Deus estava confundindo o inimigo, Deus estava levantando o povo, Deus estava trabalhando, e o povo não estava entendendo. E às vezes o Senhor Ele muda a nossa rota, muda a nossa trajetória, muda a nossa situação e a gente quer questionar. A gente quer falar: Senhor, por quê? Pra quê? A gente quer reclamar, a gente quer falar que vai sair da igreja, a gente fala que não vai vir no culto. E mal nós sabemos que o Senhor está mudando a nossa rota para nos dar vitória. Porque mais adiante você vê que o Moisés fala para ele: o povo não terá que pelejar, parar e ver. E Deus manda falar com aquele povo que era necessário aquele povo marchar, era necessário aquele povo continuar marchando, era necessário aquele povo continuar clamando, porque o mar ia se abrir. Mas antes disso, Deus mudou a rota deles. E aí, trazendo para o livro de Oséias, Deus dá essa ordem a Oséias, instrui o profeta, manda ele pegar uma mulher de prostituição e manda casar com ela. Interessante que Oséias, ele pega essa mulher, que é Gomer, ele pega essa mulher e casa com essa mulher. E aí, mas essa mulher não fica só com Oséias. Interessante que essa mulher, você vai entender que se é uma mulher prostituta, ela não fica só com Oséias. Ela não fica ali casada com ele. Ela sai e vai atrás de outros homens. E aí ela tem um filho. Interessante que o Senhor também falou: vai ter filho da prostituição. E aquela mulher teve filhos. E o Senhor dá a direção para o nome dos filhos. E 3 filhos que essa mulher Gomer teve. Os 3 filhos têm um significado. Porque Deus queria falar com o povo. Deus queria falar com a igreja. Deus queria que essa igreja, esse povo que estava aqui, parasse, saísse, mudasse de vida. Já que o povo não queria ouvir o que Deus tinha para falar, então Deus começa a falar, mandando Oséias casar com essa mulher, porque seria um escândalo. As pessoas deviam estar passando e pensando: como assim? O homem de Deus está dando com essa mulher prostituta. As pessoas deviam estar passando e pensando: como assim? Agora essa mulher tem filho que não é dele, e Deus manda ele lá ainda pegar a criança, trazer a mulher de volta para casa. Como assim? Todas as vezes o Senhor fala para mim e para você: vai lá. Às vezes a situação é de doer a nossa alma. Às vezes tem coisas que o Senhor cobra de nós que dói por dentro. A lavaçureira se canta, mas eu aprendo com Jó. O mesmo Deus que permite a ferida é o Deus que cura. O mesmo Deus que fala: vai lá. A lavaçureira se canta. Tu está ferido, mas eu te curo. Vai lá. A ferida pode até ser grande, mas eu sou o Deus que cura, como ele fez aqui com Oséias. Essa criança não era dele. E Deus fala: vai lá, traz a mulher para casa, Oséias. A lavaçureira se canta, pega, vai atrás dessa mulher, traz com a criança. E o Senhor dá um nome para essa criança. Eu anotei o nome aqui, porque senão eu podia esquecer. O primeiro filho, Jereziel, que é. E fala: Deus espalha, o Deus semeia, eu não sou mais o teu povo e nem você o meu. O Senhor queria falar poderosamente com esse povo. E Deus dá esse nome para essa criança para que todo mundo entendesse o que Deus tinha para falar. E ainda o povo não entendeu. A lavaçureira se canta. E às vezes nós somos assim. O Senhor fala conosco, usa um profeta, fala na palavra, fala no louvor, e nós não mudamos de vida. Nós não tomamos o prumo. Nós não tomamos a posição. Nós não ficamos de acordo com o que o Senhor quer. E mais uma vez essa mulher sai de casa. Meu Deus. E Oséias continua em casa. E essa mulher sai de casa e tem um segundo filho. E mais uma vez Deus fala para ele: vai atrás dela. Interessante que se fosse hoje as pessoas iam falar: que maluquice, que Deus é esse? As pessoas iam falar: como assim que Deus manda você ir de novo atrás de uma mulher? Uma mulher que, se ela era prostituta, ela não ia ficar só com ele.
Então ela estava lá, teve o primeiro, o Senhor mandou ir, tem agora o segundo filho, e o Senhor manda Oséias de novo, traz ela para casa, vai lá, porque os homens que ela arrumava naquela época, enquanto ela estava bonita, linda, poderosa, os homens queriam, depois que engravidava, ela estava para fora de casa. E aí o Senhor falou: Oséias, vai lá, busca a mulher de novo. E no segundo nome, para o segundo filho, lobo ama, que significa: meu coração está sangrando por causa dos seus pecados. Então é tempo de arrepender, é tempo de mudar de vida enquanto o Senhor está falando, é tempo de mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar enquanto o Espírito ainda está nessa terra. Breve a igreja vai ser arrebatada, breve Jesus está voltando e não vai dar tempo mais. Então toma posição, muda de vida, arrepende enquanto há tempo, toma prumo, porque Jesus está voltando e não vai dar tempo de você vai vir na Claudilene pedir ela para orar por você, chamar a irmã Esther, a irmã Leomi, a irmã Tuane, não vai dar tempo para você vir no pastor. É tempo de arrepender, é tempo de mudar de vida. A Bíblia fala que aquele que arrepende e deixa alcança a misericórdia. Talvez você entrou aqui pensando: mas como assim essa irmã está falando isso? Irmãos, a palavra que corta, ela corta primeiro aqui, tá? O Senhor falou comigo um tempo determinado, há um mês atrás, nessa palavra. E aí o Senhor ministrou no meu coração. É tempo de arrepender. As pessoas às vezes vêm para o culto, só quer dar glória, viver aqui dentro, achando que Deus não está lá fora. E aí eu falo para você que a nossa vida é lá fora, não é aqui. Não é 2 horas de culto. Que as pessoas vão olhar para mim e achar que eu sou crente. É a minha vida no meu dia a dia, é no meu jeito de agir, é no meu jeito de ser. Santo nós não somos e nem seremos, mas nós precisamos procurar santificação. Nós precisamos arrepender toda hora. Nós precisamos mudar de vida toda hora. Nós precisamos pensar: se fosse comigo. Meu Deus! Enquanto nós pensarmos assim, se fosse comigo, o que eu estou falando com a Claudilene, eu não vou fazer. E aí eu aprendo com Oséias que esse significado desse nome: lobo ama, meu coração está sangrando por causa dos seus pecados. E aí eu fico imaginando o Senhor lá de cima olhando para nós, vendo como está a igreja dele. Porque eu não conheço, a gente não conhece o nosso dia a dia um do outro. Nós conhecemos aqui na igreja. A gente conversa, a gente faz visita. Mas e o nosso dia a dia? Será que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor está agradando? Será que nós estamos dentro do querer do Senhor? Quando eu falo de dentro do querer do Senhor, não é vir aqui pegar um microfone, louvar ou pregar. É viver uma vida de santidade. É uma vida que agrada ao Senhor. É uma vida que o Senhor fala: a pastora Berreira, o Senhor está me agradando. Tá, eu estou recebendo o seu louvor. É uma vida que o Senhor tem preparado para mim e para você, porque para chegar no céu não é de qualquer jeito. Eu não vou chegar no céu do jeito que eu estou aqui se eu não estiver na posição. Se eu não me arrepender, eu não vou entrar no céu. A Bíblia é bem clara quando ela fala sobre isso. Se não se arrepender, querido, o céu não é para você que não se arrepende. E aí, eu aprendo mais uma vez com esse nome, que esse nome está declarando a rejeição. O Senhor, Ele não está se agradando do pecado da igreja, do Meu Deus! O Senhor, Ele não se agrada. E aonde tem pecado, o Senhor não se faz presente. Como assim? Às vezes a gente está orando, querendo que tudo seja fervoroso, que tenha graça, que tenha cura, que tenha libertação, que tenha movimento no mundo espiritual, para nós sentirmos aqui. Mas o pecado está escondido. Não tem como. As pessoas às vezes vêm para o culto, a pastora se prostitui lá fora e vem para cá. Aí eu penso assim: está arrependido do pecado? Porque se arrepender e deixar, o Senhor alcança a misericórdia e o Senhor muda a história, Ele muda cativeiro. A pastora se canta, Ele pega aquele homem lá, aquela mulher que se arrependeu e coloca no lugar de honra. Ele limpa, Ele purifica. A pastora ele muda cativeiro, Ele escreve
libertou desse pecado. Porque tem pecado, coisas que nós fazemos, irmãos, que a gente acha assim, é só um pecadinho. Mas para o Senhor não. É só um pecadinho. E aí eu aprendo aqui mais uma vez. Meu coração está sangrando por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. E a gente pensa que é só um pecadinho. A gente pensa, mas o que tem? Mas é só um pecadinho. Mas o que tem? Mais uma vez o Senhor fala, meu coração está sangrando por causa dos seus pecados. Meu coração, e eu fico imaginando que Deus fica olhando lá de cima, porque quando eu leio a Bíblia, eu já fico assim, imaginando o cenário daquelas pessoas que estão vivendo. Eu já fico imaginando o que Oséias passou com essa segunda filha, com esse significado desse nome. Eu já fico imaginando, mas mesmo assim o povo não ouviu. Mesmo assim aquelas pessoas não mudou de vida, continuaram na idolatria, se apostatando da fé, fazendo alianças erradas, continuaram não se arrependendo, não mudou de vida. E aqui nós vamos entender que Oséias aqui, ele está agindo com Jesus aqui é um marido fiel, orientador. E essa mulher em prostituição que é Gomer, ela é como se fosse a igreja, que faz tantas coisas que não agradam o Senhor, que Deus fala, arrepende, muda, amanhã ela está lá de novo. Ela vai subir assim, quando o Senhor fala, muda de vida, Deus, eu vou mudar enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou adorando, eu estou sentindo a glória, eu mudo de vida, amanhã eu faço de novo, amanhã eu estou na prostituição de novo. Essa mulher prostituta aqui, ela representa a igreja que não muda de vida, ela representa a igreja, ela vai subir esse canto que o Senhor está falando, o Senhor está falando, eu estou voltando, é tempo de arrepender, é tempo de mudar, é tempo de lançar toda a minha ansiedade, é tempo de você entender que eu estou às portas, é tempo de você entender que eu estou às portas e não vai dar tempo mais. Essa mulher prostituta aqui, ela representa a igreja do Senhor aqui, o Senhor fala todo culto, é arrependimento, o pastor pega todo culto, muda de vida, se santifica, e a igreja continua fazendo. E a igreja aqui é eu e você. A igreja somos nós. Mas é para o fulano que não veio. Não, é para nós que estamos aqui. A palavra nesta manhã é para nós que estamos aqui. É tempo de arrepender. É reflexão. Eu sei que não vai ter glória, porque essa palavra aqui, ela corta aqui, corta aí. É uma palavra de reflexão para que o Senhor ele venha mudar a minha e a sua história. Será que nós estamos fazendo aquilo que está agradando o Senhor? Será que nós estamos agradando um homem vindo aqui, mostrando que a igreja está cheia e eu não estou vivendo uma vida de santidade? Será que eu estou agradando um homem vindo aqui, dando glória a Deus, mostrando que eu estou aqui e lá fora eu faço tudo o que o inimigo quer? Sendo a igreja que não muda de vida, sendo a igreja que não pensa em agir, sendo a igreja que toma decisões precipitadas. E aí eu aprendo que qualquer decisão na minha vida que eu vou tomar, que eu preciso tomar, é oração primeiro. Antes de agir, ore. Antes de falar, ore. Antes de você pensar em ferir alguém, ore. Antes de você pensar, vou falar isso, ore. Na oração você recebe a resposta. A Bíblia fala que orai sem cessar. E aí eu aprendo que quando eu estou em oração, quando eu estou orando, vivendo uma vida de oração, eu vou mudando um dia após o outro. A santificação, ela vai vindo um dia após o outro, eu vou mudando de vida. Quando eu aprendo que eu preciso orar, quando eu reconheço, eu olho para dentro de mim e falo assim, eu preciso orar, porque eu sou falha, eu sou pecadora. Quando eu olho para dentro de mim e falo, eu preciso orar, eu preciso arrepender, eu vou deixar de olhar para a vida da Claudinei. Enquanto eu estou olhando para a vida da Claudinei, eu estou apontando só ela e eu. Será que eu estou na posição para falar da Claudinei? Será que eu estou na posição só para falar que a Claudinei precisa orar e eu não? E aí, mais uma vez, eu aprendo com Oséias. Que Oséias, ele vai na direção do Senhor, sem saber, não esquenta a cabeça com o que as pessoas vão falar. Oséias sabe quem é Deus na vida dele. Ele faz o que o Senhor manda. E os filhos, os nomes, Deus continua falando com o povo e o povo não muda. O Senhor continua dando direção e o povo não muda. O Senhor continua falando e o povo não muda. E aí eu acho interessante que tem várias igrejas. Jesus ele está falando. Você abre a internet, tem pregador falando que Jesus está voltando, é tempo de mudar. Qualquer lugar que você vai hoje tem várias igrejas. E ainda tem pessoas que eu fico pensando que naquele grande dia vão falar: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não sabia.
terceiro filho, que mais uma vez essa mulher sai. Essa mulher sai e vai ter o terceiro filho. Que é aqui o nome que nós lemos. Isso aqui é muito grande, é uma pregação linda que dá, mas eu estou indo naquilo que Deus me deu. E aí o terceiro filho fala assim: Lo-me, não sois meu povo. Ele expressa a rejeição completa de Israel por parte de Deus. Esse filho não é meu, mas eu o amo. Esse Deus é lindo. A misericórdia dele nos alcança. Ele fala: esse filho não é meu, mas eu o amo. Ele manda Oséias botar esse nome: Lo-me. Esse filho não é meu, mas eu o amo. Então, enquanto você se arrepende, enquanto você fala: Senhor, eis-me aqui, precisa perguntar de vida. Deus, Ele entra com a alma dele e muda a tua história. Ele fala: esse filho não é meu, mas eu o amo. Só Deus que faz isso. O homem não é capaz de fazer isso. Quem vai criar um filho que não é seu? Deus fala assim: não é meu, mas eu o amo. Quem vai, irmãos, com esse amor desse Deus? Quem vai fazer isso? Hoje em dia algumas pessoas falam: não, mas tem gente que faz isso. Pode até ter, mas igual Deus não tem. Esse amor que não tem, esse amor que é diferenciado, esse amor que é um amor incomparável. Eu aprendo mais uma vez com esse nome. Ainda que era rejeitado, mas o Senhor falou assim: eu amo. Ainda que as pessoas olham para você e te rejeitam, mas o Senhor te ama. Ainda que as pessoas olham para você e não dão crédito, mas Ele te ama. Ainda que as pessoas olham para você: quem é ele? Quem é ela? Quem ela acha que é? Quem ele acha que é? Mas eu te amo. Ainda que as pessoas olham para você na rua: coitado, mas ele fala: eu te amo, filho. Eu te amo nesta manhã. Ainda que as pessoas não dão crédito para você, mas eu te amo. Eu quero mudar a tua história nesta manhã. Eu quero mudar tudo. E aí, para a gente finalizar, eu vou ler aqui que esses nomes dados aos filhos de Oséias são mais do que meramente identificados, representando o juízo divino. Então Deus continuou falando. 3 filhos. Primeiro foi Deus deu a direção. Deus continuou falando. E aí o que eu quero falar para você? Deus está falando até Jesus voltar. Até Ele voltar, Ele vai continuar falando. E Ele não vai cessar de falar. Porque Ele sabe quem sou eu, quem é você. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos dessa palavra para a gente mudar. Ele sabe que nós precisamos de uma correção para mudar, de uma exortação da parte dele para ter mudança de vida. E aí eu aprendo mais uma vez que o Senhor aqui, Ele continua falando. Foi 3 filhos para Deus continuar falando com aquele povo, dando direção para ele casar com a mulher prostituta, essa mulher que representando a igreja do Senhor, que está aí fazendo tudo que o inimigo às vezes quer. A igreja aqui não é o templo, não é eu e você nessa manhã. A igreja aqui é eu e você que precisamos mudar, que precisamos entender que sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. A igreja aqui está falando que se eu não entender que eu preciso, sou dependente desse Deus, eu não chego a lugar nenhum. E aí eu gosto do Salmo 124, que ele fala que se não for o Senhor que esteve ao meu lado, olha, diga Israel, se não fosse o Senhor. Então eu quero falar para você que se não fosse esse Deus, você não estava aqui nesta manhã. Se não fosse essa misericórdia que o Senhor falou aqui, no terceiro nome do filho, que mesmo rejeitado ele amava. Interessante que mesmo assim o Senhor ainda ama a igreja. A pessoa peca, faz isso, faz aquilo, mas o Senhor fala: vem. O Senhor fala: vem, eu te amo, mesmo que as pessoas te amam. E aí a gente fica assim pensando assim: como assim? Que amor é esse? Que amor é esse desse Deus? Que amor é esse que esse Deus é capaz de qualquer coisa por mim e por você? Mas nós não vivemos como o Senhor quer. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Por saber que o Senhor nos ama, a gente quer viver de qualquer jeito. Sabemos que o Senhor é misericordioso, a gente quer viver de qualquer jeito. Mas esse Deus é amor. E aí eu falo para você nesta manhã que Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. E aí Ele é longânimo. Ele dá tempo para mim mudar. Ele dá tempo para mim mudar porque Ele me ama. Ele dá tempo para você mudar porque Ele te ama. Ele dá tempo para a gente arrepender porque Ele nos ama. Ele dá tempo para a gente mudar porque Ele nos amou primeiro lá na cruz do Calvário.
sobre isso. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Sem arrependimento, sem mudança de vida, sem santificação, nós não vamos chegar lá. E a nossa vida aqui é passageira, aqui vai tudo passar, vai acabar tudo. O nosso alvo é o céu, mas para chegar lá eu preciso renunciar aqui. Para chegar lá eu preciso renunciar aqui. Para chegar lá não dá em rua de ouro. Lá não vai ter tristeza, não vai ter pranto. A pastora se canta. Lá nós vamos só louvar, agradecer esse Deus. Mas eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar ao mundo. Eu preciso renunciar às minhas vontades. A pastora deixar as minhas vontades de lado e viver aquilo que Deus tem para minha vida. Que você e eu nós possamos entender que essa mulher aqui, ela representa a igreja do Senhor que está precisando mudar de vida, arrepender e ter uma vida com o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor poderoso e eterno de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada filho que aguarda a vinda de Jesus, e todos alegremente digam: